Olá pessoal, estamos de volta, Iago Franklin, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um outro tipo de configuração de IDE. No vídeo passado vocês viram que a configuração de IDE que eu mostrei para vocês é muito simples, ela é dinâmica, rápida para se testar aplicações, porém ela é limitada em alguns aspectos, e é por isso que eu resolvi criar esse outro vídeo aqui para a gente falar sobre um outro tipo de configuração. E essa configuração de hoje nós vamos utilizar um arquivo .edin, que nada mais é do que um arquivo manifesto. Esse arquivo manifesto ele vai dizer para o nosso Revit aonde está localizado o nosso arquivo .dll, ou seja, que é o nosso plugin, e como executá-lo. E para configurar essa IDE, nós vamos aqui basicamente mudar um pouco a estrutura do nosso arquivo. Eu vou primeiramente criar algumas pastas, então eu vou clicar aqui com o direito em cima do meu projeto, vou clicar em Add. Vou adicionar um new folder. Aqui eu vou chamar de, deixa eu ver, commands, na verdade, que vai ser os nossos comandos, ou seja, serão os nossos plugins. E eu vou arrastar essa classe que a gente criou aqui para dentro. Ele me dá essa mensagem, eu aperto OK. E inclusive eu vou renomear essa classe para Hello Bean World. Hello Bean World. Ok. Ele renomeou aqui e renomeou aqui também. E depois disso eu vou criar mais algumas pastas para compor a nossa estrutura. Uma eu vou chamar de Resources e outra eu vou chamar de Utilities. Bom, então dentro da pasta Commands nós vamos ter todos os nossos comandos, ou seja, todos os nossos plugins. Dentro da pasta Resources, geralmente nós vamos colocar imagens que servirão de ícones para botões. E dentro da pasta Utilities, nós vamos colocar todo tipo de arquivo que é útil, né? Como, por exemplo, o nosso arquivo edin. Então, eu vou criar aqui agora o nosso arquivo edin, clicar com o botão direito, Add New Item. E o arquivo edin, ele é um arquivo txt, então eu vou procurar aqui por um arquivo text file. E eu vou colocar aqui o nome dele, geralmente eu coloco o mesmo nome do projeto, então Revit API Course. .edin. É muito importante ele ter essa extensão, .edin. E após criar o nosso arquivo edin, nós podemos buscar na internet um modelo de arquivo edin. Aqui no Google eu vou buscar por Revit API edin file. E aqui no primeiro link eu já tenho Create an edin file. Vamos abri-lo. E aqui basicamente nós temos da própria Autodesk a definição do arquivo edin, né, que vocês vão ver que aqui é um arquivo manifesto, que vai ser utilizado para registrar uma nova aplicação dentro do Revit e invocar essa aplicação. E aqui a Autodesk fornece para a gente um exemplo de arquivo edin. Então vamos utilizar esse como exemplo, vou dar um Ctrl C. Voltando aqui no Visual Studio eu vou colar aquilo que eu copiei. E o que a gente precisa saber aqui é que existem basicamente dois tipos de arquivo edin. Na verdade tem mais tipos, mas os principais é o tipo Command e o tipo Application. O tipo Application geralmente a gente utiliza para iniciar junto com o Revit, então de modo geral seria botões, né, ou então eventos que vão iniciar junto com o Revit. E o tipo Command é um tipo que ele vai ser rodado, né, quando a gente clica no botão. Então no nosso caso, a princípio, vamos utilizar aqui um do tipo Command. E aqui a gente tem o nome do nosso comando, né, que no caso eu vou chamar de Hello Bean World. Hello Bean World. O nome da nossa classe, que aqui vai ser Revit API Course.HelloBeanWorld. Tem que saber que a gente está acessando essa classe aqui, HelloBeanWorld, e ela está dentro do projeto Revit API Course, então por isso que eu estou falando Revit API Course.HelloBeanWorld. O texto aqui é o texto do nosso comando. Isso aqui você pode dar qualquer nome, tá? Mas no caso eu vou colocar aqui como HelloBeanWorld, mas você pode chamar do que você quiser. A descrição também você escolhe, é um texto que você descreve o que o seu comando faz, então eu vou dizer aqui que ele show a Hello Bean World message. A visibilidade, existem vários tipos, mas a princípio vamos nos abster a Always Visible. Isso significa que sempre que a gente iniciar o Revit, esse comando vai estar automaticamente visível. O Assembly Code, a princípio, vamos ignorar. Vamos passar aqui para o próximo campo, que é esse código estranho. Isso aqui nada mais é do que uma guide, tá? É basicamente o CPF do nosso arquivo. Cada comando tem que ter uma guide específica. E para a gente gerar uma nova guide, basta clicar em Tools, Create New Guide. E vamos utilizar aqui o formato número 6. Então, vou copiar essa guide, vou apagar essa e vou colar aqui dentro. Eu posso apagar essa tag aqui. Vou apagar essa tag
e vou apagar essa tag, de tal forma que eu tenho nesse formato, né, que é a tag addin id, a guide, e fechando a tag addin id aqui. O meu vendedor pode ser o seu nome, tá? Vou colocar aqui DevBean, que é o canal do YouTube, e aqui eu vou colocar a descrição como YouTube channel Iago Franklin DevBean. Bom, então aparentemente ele está configurado, mas na verdade a gente precisa dar uma atenção para esse assembly code, que é onde ele vai ler o arquivo. Então, primeiramente eu vou buildar minha aplicação novamente. Buildar. Eu estava esquecendo de uma coisa. A gente precisa setar esse arquivo aqui para ele ser copiado para o nosso diretório de saída toda vez que ele for alterado. Então eu vou simplesmente aqui alterar aqui o copy to output directory, esse que é o Revit addin, tá? Que é o nosso arquivo addin. E eu vou colocar como copy if newer, ou seja, ele só vai ser copiado se ele tiver sofrido algum tipo de alteração. Após isso, eu posso buildar novamente. Eu estou buildando basicamente para pegar esse endereço aqui, ó, que é esse arquivo, que é onde está localizado o nosso arquivo DLL. Então, vou copiar ele, Ctrl C, abrir o meu explorador de arquivos aqui. E aí, a gente vai precisar do seguinte, a gente precisa copiar todos esses arquivos, incluindo esse addin, para dentro de uma pasta específica no Revit. E que pasta é essa? É essa pasta aqui, ó. A gente vai abrir aqui o nosso explorador de arquivos, vou vir aqui em appdata, sinal de porcentagem, appdata, sinal de porcentagem. E aqui dentro a gente vai buscar por Autodesk, Revit, addins, a versão do seu Revit, no meu caso é 2023, e aqui dentro a gente vai colar esses arquivos. Então primeiro eu vou colar o arquivo addin, colei o addin, e vou colar também o meu arquivo .dll e o meu .pdb. Então todos eles estão colados aqui dentro do meu appdata. Isso significa que se eu iniciar o meu Revit, ele vai funcionar. Porém, acabei de me lembrar que a gente precisa alterar esse endereço. Imagina que esse assembly code aqui é basicamente a raiz, é essa raiz aqui, ó. Então, para a gente dizer para o Revit, através desse arquivo manifesto, que a gente quer ler esse arquivo, o que a gente precisa fazer basicamente aqui é apenas remover todo esse endereço e alterar aqui o nome do nosso arquivo DLL, que nesse caso é revit.api-course.dll. Então, vamos alterar aqui, revit.api-course.dll. Então, esse endereço aqui é exatamente onde o Revit vai buscar por esse arquivo, que é exatamente aqui dentro. Então, se você tivesse uma outra pasta aqui, vamos, por exemplo, criar uma pasta aqui chamada 1, e você quer colocar esse arquivo DLL. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, ó, vou apagar essa pasta. Na verdade, vou renomear essa pasta e vou chamar ela de Revit API Course. Então, eu criei essa pasta e vou mover o meu arquivo DLL, meu arquivo PDB, para dentro dessa pasta. Pronto, ela está aqui dentro agora. Então, eu preciso alterar esse endereço aqui novamente para que ele leia aquele local. Então, é Revit API Course barra Revit API Course.dll. Então, o que esse arquivo está fazendo basicamente é vindo nessa pasta, procurando pela pasta Revit API Course, e dentro da pasta Revit API Course, ele vai buscar o arquivo Revit API Course.dll. E é exatamente assim que o Revit vai saber que o nosso arquivo está localizado dentro dessa pasta. Porém, o nosso arquivo addin sempre tem que ficar fora desse local, certo? Então, vamos buildar a nossa aplicação novamente, porque esse arquivo aqui está antigo. Na verdade, esse arquivo addin aqui, se eu abrir ele, você vai reparar que ele está antigo ainda, ó. Ele está com aquele endereço antigo porque eu não buildei minha aplicação ainda. Então, primeiro eu vou buildar minha aplicação, buildei, e agora eu preciso ir no meu endereço de buildagem, que é esse, né, que é o meu repositório, que é o debug, utilities, e copiar esse arquivo novamente e colar aqui dentro, substituindo o antigo. Então, se eu abrir aqui novamente, você vai ver que ele está com o endereço certo, que é o Revit API Course barra Revit API Course DLL. Então, ok, isso significa que se a gente rodar o Revit, aparentemente tudo vai funcionar. Então, eu vou chamar o Revit. Então, o meu Revit iniciou aqui, ele me trouxe essa caixa de diálogo dizendo que o meu addin, que o meu plugin basicamente não tem nenhum tipo de assinatura. Isso é normal porque a gente não adicionou nenhum tipo de assinatura a ele.
A assinatura é basicamente uma assinatura digital do desenvolvedor, né, que te traz confiança naquele software. Então, toda vez que você instalar um plugin no seu Revit e vier com essa janela, desconfie. Porém, como é a gente que está fazendo aqui, a gente sabe que não tem nenhum tipo de vírus ou qualquer coisa ameaçadora dentro desse arquivo. Então, a gente pode simplesmente clicar aqui em Always Load. E agora eu vou iniciar um arquivo com template de arquitetura. Pode ser qualquer tipo de template, mas eu vou iniciar com template de arquitetura. E agora, com o Revit totalmente inicializado, se eu for na aba Add-ins, você vai perceber que existe um novo botão que não existia antes, que é o External Tools. Se eu clicar na setinha, você vai ver que a minha classe Hello Being World está aqui e eu consigo executá-la. E ao executá-la, ela mostra a minha caixa de diálogo com Hello Being World 2. Então agora a gente tem duas maneiras de rodar um comando externo. Um é através do Add-in Manager, que eu falei no vídeo passado, Hello Being World 2, e outra maneira é através do External Command. Porém, nossa configuração ainda não está totalmente concluída, eu vou simplesmente fechar aqui. Toda vez que a gente builda a nossa aplicação, o nosso arquivo DLL dentro da pasta do Revit não é atualizado automaticamente. Então, aqui dentro da pasta appdata, seria interessante que toda vez que eu buildar essa aplicação, automaticamente esse arquivo fosse copiado para dentro dessa pasta, para que eu não precise toda hora ficar vindo aqui, copiando e colando arquivos. E para isso existe o Post-Build Event. Então, eu vou clicar aqui em Project, Revit API Course Properties, e aqui dentro do Post-Build Event, eu vou clicar em Edit Post-Build Event, vou expandir essa janela um pouco, e aqui eu vou simplesmente colar um comando que eu já tenho, porque como eu já fiz isso várias vezes, eu já preparei esse Post-Build Event aqui. E o que ele faz basicamente? Ele diz o seguinte, ele diz que se eu não tiver uma pasta dentro de appdata, que é a pasta do Revit, Autodesk Revit Add-ins 2023, o nome do meu projeto, que nesse caso é o nome do meu projeto, Project Name, é o Revit API Course. Então o que eu estou falando para ele é que se eu não tiver essa pasta aqui dentro desta pasta, ou seja, appdata, Autodesk, Revit Add-ins 2023, se essa pasta não existir, eu vou criar uma. Então, se ela não existir, make dir, né, te faça um diretório, crie essa pasta com o nome do projeto. Então, se essa pasta não existisse, quando eu rodasse o Post-Build Event, essa pasta seria automaticamente criada. E nessa linha aqui eu basicamente digo para ele copiar o meu arquivo DLL da minha pasta targetd, né? Targetd a gente sabe que é o nosso, vou expandir aqui para você ver, o targetd é o nosso repositório. Então o que eu estou falando, em outras palavras, eu acho que vai ser mais simples de explicar assim, ó. Vou botar essa pasta do lado da outra, e aí eu falo o seguinte, ó. Eu quero que você copie do targetd, que é esse diretório aqui. Eu quero que você copie o arquivo Revit API Course, né, que é o target name.dll, para dentro desta pasta aqui, que é o Revit API Add-ins 2023 Project Name, que é o Revit API Course. Então eu quero que você copie esse arquivo aqui para dentro dessa pasta. E na próxima linha eu falo a mesma coisa, só que com o arquivo PDB. Então eu copio esse arquivo para dentro dessa pasta. E por último eu digo que eu quero copiar o arquivo que está dentro da pasta targetd utilities, ou seja, esse arquivo .addin para dentro da pasta add-ins 2023, add-ins 2023, que no caso é a pasta anterior, é essa. Em outras palavras, o que eu estou falando para o Revit é o seguinte, eu quero que você copie esses arquivos para suas respectivas pastas. E depois disso aqui eu basicamente crio aqui uma nova pasta chamada Resources dentro de Revit API Courses. Então aqui vai ser criada uma pasta chamada Resources e todo tipo de resource que eu tiver dentro dessa pasta, ou seja, como logo de botão, etc., ele vai ser copiado para dentro dessa pasta também. Isso aqui pode parecer bastante complexo assim, mas depois que você faz isso por muito tempo, você percebe que é uma coisa relativamente simples. E eu vou simplesmente disponibilizar isso aqui via GitHub para vocês, então vocês não precisam se preocupar, que ele vai automaticamente identificar qual que é o nome da sua solução, qual que é a pasta que ele está, e ele já vai copiar e colar tudo automaticamente. Então, basicamente, não se preocupe. Mas se você quiser estudar mais sobre isso, você pode pesquisar aí no YouTube sobre Post-Build Event. Então, eu vou simplesmente apertar OK, vou salvar e vou fechar essa aba. E vou voltar aqui para minha classe principal. Então o que eu vou fazer aqui, basicamente, para que vocês visualizem ele copiando os arquivos, eu vou fixar essas pastas, vou fixar esses dois exploradores de arquivos aqui. Você não precisa fazer isso, tá? Eu só estou fazendo isso para você visualizar, para que eu consiga clicar aqui no fundo sem que essas duas janelas desapareçam. Mas vamos lá, eu vou deletar
esses dois arquivos, tá? Que eu estou dentro da pasta do Revit. Eu posso deletar esses arquivos Revit API Course.edin e a pasta Revit API Course. Então, deletei os dois, tá? E eu vou buildar minha aplicação novamente. Então, eu vou clicar aqui em Build. Você vai ver que ele vai tanto alterar esse arquivo que está com esse horário de 1:37, ele vai ser atualizado e ele vai ser colado aqui dentro automaticamente. Então, buildar a solução. Pronto, você vê que ele atualizou a hora aqui, 1:51, e ele automaticamente já colou aqui ó, o arquivo edin, o ponto .edin, e o Revit API Course, ele colou esses dois arquivos aqui dentro automaticamente, e também a minha pasta Resource está vazia a princípio, né? Se a gente vê que ela está vazia, então aqui também ela ficou vazia porque não tem nenhum arquivo dentro. Então isso daqui é um ótimo sinal, significa que o nosso pós-build evento funcionou, significa que o nosso arquivo edin está funcionando, e significa que basicamente toda a nossa configuração está pronta. Então a partir de agora a gente não precisa mais se preocupar, não agora, né? Com esse pós-build event, isso aqui está tudo configurado, a gente só precisa realmente se preocupar agora com o nosso comando especificamente. E se eu rodar o Revit novamente, eu vou iniciar um novo projeto do tipo arquitetura, indo em Edins, o meu comando roda normalmente. Então este é um ótimo sinal, significa que a nossa solução está conversando com o Revit, eles estão em sintonia, e a partir disso nós podemos prosseguir com os tutoriais. Então te vejo no próximo vídeo.